Dia, amados, a graça e a paz seja com todos. Amém. Eu estava dizendo para o pastor Marcos ali, né? O Luther King. O pastor Clodoaldo deixou pesado para mim. Ainda falei assim, ó, cuidado que o X está aí, pega leve. O X está aí. Amados, é assim, em primeiro lugar, eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Quero parabenizar o pastor Clodoaldo, juntamente com a sua igreja, pela iniciativa e pela coragem de lidar com o tema. Irmãos, hoje é uma demanda da igreja, é uma demanda dos ministérios. Precisamos falar sobre emoções. E mais especificamente, no tema suicídio, e ainda mais profundo, suicídio de pastores, nós temos que falar, em especial, de depressão. Não tem como falar de suicídio sem falar de depressão. É claro que nem todo suicida necessariamente tenha sido diagnosticado com depressão, ou tenha tido sinal de depressão. Mas cerca de 80% dos suicidas tiveram algum quadro de depressão. Então, a depressão é um fator aí muito preponderante, muito relevante na questão do suicídio. O pastor falou da campanha, né? É que existe um movimento que começou no Brasil, chamado Janeiro Branco. Alguém já ouviu falar? E o Janeiro Branco, ele pretende trazer uma reflexão sobre a saúde mental, sobre saúde emocional. Então, esse movimento está crescendo, está sendo, vamos falar assim, assimilado pelas organizações, entidades ligadas à saúde mental, grupos, etc., né? Além de o Janeiro Branco, há um outro movimento do Setembro Amarelo. Alguém já ouviu falar sobre o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo já é mais específico, tanto que no dia 10 de setembro é um dia memorial, estranho o termo memorial para esse fim, né? Especificamente voltado ao suicídio. E o mês de setembro é um mês dedicado a refletir um pouco sobre depressão, sendo que dia 10, suicídio. Vocês estão entendendo? Então, há um movimento da comunidade científica e das organizações ligadas, das entidades, hospitais, enfim, para que o povo possa ser conscientizado. E quer queira, quer não queira, as estatísticas que envolvem a saúde mental bateu na porta da igreja. E, ultimamente, de um modo fatídico e triste, envolvendo pastores. O que nos gera um certo temor, e por que não dizer, às vezes, terror, e confusão, né? Sei que muita gente... Vocês souberam, nesses últimos dias, tivemos pelo menos 2 importantes obreiros de igreja suicida. Nas últimas 48 horas. Alguma coisa assim. Um deles, eu até fiz uma anotação aqui, ele deixa eu ver, esse caso aqui, quando foi? Dia 1º de janeiro, às 4:30 da manhã, teve um caso de um pastor, se depois você quiser conferir, pastor Machado. Quinta-feira, em Tocantins, Dione Salles, de 32 anos, crente, obreiro, se enforcou por não suportar uma separação.
Tivemos recentemente o filho do pastor Daniel Mastral. Quem conheceu ou já ouviu palestras, leu alguma coisa do Daniel Mastral. Daniel Mastral é aquele que, acho que a primeira grande livro e obra dele foi Filho do Fogo, né? Filho do Fogo. Tivemos o caso, e eu estou acompanhando e lendo o depoimento. A mãe dele é médica, né? A mãe do menino é médica, enfim, e ela dá depoimentos incríveis. Esse menino, noite ou um dia anterior ao suicídio, ele já havia tentado suicídio. E na temporada, ele tinha até tido uma espécie de overdose de bebida alcoólica. A gente fala, mas o menino bebia? Não, tudo em detrimento do sentimento da depressão. Mas deixa eu, de certo modo, eu ainda estou aqui na introdução, que eu fui falar do agradecimento e falei do janeiro branco e do setembro amarelo, né? Também eu quero agradecer a oportunidade de eu estar aqui, embora de um certo modo, irmãos, eu sou recém-formado. Eu me formei em 2014, embora já formando ou em formação, eu já estava embrenhado na questão da psicologia e comecei a me dedicar ao consultório. Comecei a me dedicar à clínica. Então, eu estou dizendo que é uma oportunidade, porque eu ainda não estou experimentado nas palestras. Então, ao mesmo tempo, o pastor Clodoaldo está confiando, dando um voto. Tenha paciência com ele, tá? Com ele. Tenha paciência comigo, né? Se alguma coisa aí não sair dentro do esperado. Mas eu creio que o Espírito Santo está conosco e ele nos abençoará. Então, para mim é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, né? Porque eu estou, de certo modo, trazendo aquilo que eu tenho praticado no consultório clínico e agora, em palestra, eu ainda não tenho, embora seja um pastor, um pregador, um mestre na palavra, não tenho muita dificuldade com o microfone, mas dentro do tema, né? E, não sei se eu posso dizer para piorar, mas para dificultar, por uma questão de contratempos, eu não tive a oportunidade de preparar um material gráfico para os irmãos. Mas a equipe de apoio do pastor Clodoaldo, na medida do possível, vai nos ajudar a gente compor alguma coisa mais visual para vocês. Quando eu optei em fazer psicologia, irmãos, eu tinha um ideal. Pastor, isso em 2007, 2008, eu já entendia essa necessidade na igreja, e um dos desejos do meu coração era poder atender, ajudar, apoiar a comunidade pastoral, não só na pessoa do pastor, na sua individualidade, mas nos problemas que ele pudesse ter na igreja. E para os irmãos terem uma ideia, 90% ou mais dos meus pacientes são evangélicos e são indicados, trazidos ou apontados pelos seus pastores. E aqueles que não são evangélicos vieram por causa do viés evangélico que tem na família, de algum modo. Então, eu arriscaria dizer que 100% dos meus pacientes são cristãos. Entenderam? 100% dos meus pacientes são cristãos, sobretudo ligado à linha evangélica direta ou indiretamente. Também eu quero aproveitar esse momento para falar que, a partir de que as estatísticas começaram a apontar a mortandade de pastor por suicídio, eu comecei a pensar numa necessidade, pastor Clodoaldo, uma coisa para nós pensarmos aqui. Geralmente, a maioria dos pastores aqui são do Alto Tietê, né? É provável que tenha alguém de fora, e ainda mais os pastores que estão
podendo acompanhar pelo link. Mas a tendência aqui no Alto Tietê, pastor, é que sempre que nós queremos alguma coisa mais significativa, em termos de palavra, em termos de ensino, em termos de orientação para o meio cristão evangélico, a gente acha que só tem lá de fora. Tem que vir de lugar tal, tem que vir de longe. Ué, e por que não nós daqui também? E Deus não levantar pessoas como tem levantado o pastor Clodoaldo nesse projeto Revival. Você fala inglês ou fala português isso aqui, pastor? Revival, né? Entre outros. Mas eu penso assim, eu teria o desejo, pastor, não sei como que a gente faria isso, de fazer um inventário. Isso demanda custo. Um inventário em todas essas famílias, igrejas e lugares onde os pastores cometeram suicídio. Para ver se a gente chega a algum denominador comum ligado. Eu não estou falando necessariamente uma pesquisa nominalmente e determinantemente científica, não. Alguma coisa para nós, resposta para nós evangélicos, para nós cristãos. O que está acontecendo? Chega naquela cidade, naquela família, com um questionário estruturado e fazer uma série de perguntas para a gente tentar descobrir de fato o que está acontecendo. Eu sei que tem psicólogos no Brasil interessados pelo tema, mas talvez devamos nos movimentar para isso. O que está acontecendo? Por que de fato? Qual que era o ambiente sociocultural, ministerial, financeiro, né? Que aquele pastor, aquele ministério estava vivendo naquela situação. Como é que estava o casamento? Como é que estava o relacionamento com os filhos? Como é que estava o relacionamento interministerial, envolvendo os pastores da casa, a liderança? Como é que estava? Quem conta essa história? Né? De repente, fazer esse movimento, quem sabe não produzir um trabalho usando nomes fictícios, né? E montar um trabalho aí que seja útil para a igreja. E por fim, queridos, eu quero agradecer a confiança de vocês e que vocês tenham paciência comigo. Antes de abrir especificamente no tema, deixa eu compartilhar com vocês apenas um versículo bíblico e prometo a vocês que eu não vou pregar. Romanos capítulo 12, e eu quero ler a referência, e eu quero, inclusive, justificar essa referência com vocês. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Amém? Acharam, queridos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Principalmente o alegrai-vos na esperança. Pastor, alegria é uma coisa que está longe na depressão. Até porque o sintoma básico da depressão é a tristeza. E esperança, quando um paciente chega no meu consultório com suspeita de depressão, nós temos uns instrumentos de avaliação. Geralmente eu uso um instrumento de Aaron Beck, chamado BDI. E quando uma pessoa faz comigo o teste BDI, e ele apresenta um nível elevado de depressão, eu submeto ele a um outro teste, chamado também de Aaron Beck, chamado BHS.
Esse BHS mede o nível de esperança. Então, a depressão deu alta, eu meço, ou eu avalio o grau de esperança desse indivíduo. E se a esperança estiver muito comprometida, o que geralmente está, na maioria dos casos, e dependendo da sintomatologia, até porque há um protocolo sobre isso, muitas vezes eu indico a pessoa já diretamente ao psiquiatra, para que ele possa ser medicado e ter um controle daquele grau de depressão. E se, na situação de esperança, ele der sinais de ideação suicida, eu ainda tenho um teste de suicídio, um questionário, um inventário, que eu vou medir a possibilidade suicida que a pessoa tem. E se a pessoa tiver um grau, uma preponderância à ideação suicida, aí, além da indicação médica, eu me comunico com um familiar do indivíduo, para que a família comece a tomar algumas medidas de precauções e segurança, para que não venha acontecer algo. E esse é um protocolo, inclusive uma obrigação do psicólogo, né? Então, alegrai-vos na esperança. Irmãos, a esperança, ela pode ter, em muitos casos, uma carga de ansiedade muito grande, né? Você está falando de esperança, e desassociar a ansiedade da esperança é muito difícil. Então, tem uma carga de ansiedade muito grande. E ainda você se alegrar nela, é quase que uma contradição para quem está deprimido. É uma contradição da pessoa que você fala, mas por que se suicidou? Não era crente, não sei o quê. A alegria e a esperança já está... Enfim, extremamente comprometida. Por isso que eu faço o teste de depressão, o teste de esperança. Claro que, dependendo do grau que dá na depressão, eu faço de esperança. E dependendo do grau que dá em depressão, em esperança, eu faço suicida, o teste suicida. Às vezes, logo no primeiro teste de depressão, a pessoa já apresenta característica de ideação suicida. Eu vou, inclusive, passar para vocês uns dados. 350 milhões de pessoas no mundo, pastor Clodoaldo. Cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem da depressão. 350 milhões de pessoas no mundo. O Brasil está o 8º país em depressão. 8º. Agora, olha só. Essa estatística dá uma média aí de 5%, certo? Pastor, das diversas profissões, nós os pastores, 8%, nós estamos acima da estatística, da média estatística. 8% para depressão, 11% para ansiedade. Talvez uma novidade para alguém. Quem sabia dessa estatística? Os pastores, um estudo feito nos Estados Unidos, 8% de pastores tem problema com depressão. E a média mundial é 5%. Ou seja, estamos acima da média, considerando a profissão, ou o ofício, ou a ocupação. Vocês estão entendendo isso? Essa estatística? Então é algo muito... Ou em outras palavras, 800 milhões de pessoas
A estatística é que até 2030, cerca de 1 bilhão, de 800 milhões a 1 bilhão de pessoas terão tido alguma crise, alguma experiência com a depressão. Como costumam dizer, né? A depressão é o mal do século. Então, não tem como nós falarmos de suicídio sem falar de depressão. E o que é a depressão? A depressão, queridos, é uma doença cuja característica dela é afetar o estado de humor do indivíduo. Então, principalmente, os sinais que vão aparecer é da tristeza. A tristeza é comum, mas a chamada tristeza comum, geralmente ela está ligada a uma situação. A pessoa que tem uma tristeza comum, ela explica a tristeza. Às vezes ela repete, nas falas dela, ela fica repetindo o motivo que lhe gerou tristeza, o evento que lhe gerou tristeza. Às vezes uma situação de emprego, uma situação de casamento, de filho, geralmente vai ter uma tristeza ligada a um fato. Já na depressão, a tristeza, ela não necessariamente a pessoa não vai estar ligada a um fato específico. Ela, de repente, amanheceu triste. E ela vai revolver o dia, vai pensar em ontem, anteontem, e ela não consegue achar o motivo pelo qual ela está depressiva. Então, a tristeza dita comum, ela é relativamente razoável. Existe uma razão, existe um motivo. Já na depressão, não. Na depressão é uma tristeza geralmente sem motivo. E a depressão, ela existe níveis, né? Por exemplo, nós chamamos de depressão unipolar, que é a mais conhecida popularmente e a mais forte, né? Onde a pessoa tem aquela situação de tristeza e ela passa continuamente. Uma crise de depressão vai durar no mínimo 2 semanas. No mínimo, prazo mínimo da tristeza contínua, 2 semanas. Mas a pessoa pode passar, por exemplo, quem tem uma depressão crônica, ela pode passar anos. A gente chama de, quando os sintomas não é muito grave, a gente chama de distimia. A pessoa pode passar muito tempo dentro daquela situação de tristeza e ela não consegue sair daquilo. Os sintomas geralmente que acompanham a depressão é tristeza, desânimo, cansaço, falta de prazer e vontade de fazer, inclusive, as coisas que você gosta. Irritabilidade. Às vezes a pessoa está irritada, a gente fala assim, você está muito estressado. E pode ser, de fato, que ela está estressada. Só que aquela irritação já pode ser sintoma de uma depressão. Sabia? Às vezes a pessoa está falando, ele está ficando irritado. Não, ele já está deprimido. Aquela irritação pode ser da depressão. Ansiedade é comum, está muito ligado à ansiedade. Alterações do apetite, alterações do sono. E quando a gente fala alteração, pode ser para mais ou para menos. Numa depressão, a pessoa pode comer demais. Numa depressão, a pessoa pode parar de comer. Ela pode engordar, como também pode emagrecer. É uma alteração que acontece para ambos os polos. Ela pode ter agitação motora, muita movimentação física, corpórea, depressão. Fadiga, perda de energia, que é muito comum. Às vezes, nessa fadiga, perda de energia, a pessoa ela
poderá ter falta de vontade de tomar banho, falta de vontade de escovar os dentes, falta de vontade de pentear o cabelo, de se trocar. Alguém já viu pessoas sofrendo com depressão nessa situação? Não tem vontade de fazer coisas básicas. Ela tem sentimento de ser inútil, muito sentimento de culpa, dificuldade de se concentrar, dificuldade em tomar decisões. E como eu já disse lá no começo, quando eu falava de outra coisa, ideação e intenção suicida. Deixa eu dar mais um dado aqui. Ideação suicida. A depressão, as mulheres são 2 a 3 vezes mais preponderante ficar depressiva em vez do homem, pastor. Eu diria que para cada homem com depressão, teríamos 2 ou 3 mulheres com depressão. Segura aí. A preponderância da mulher é de o dobro ou mais em relação aos homens. Mas, por exemplo, a mulher, ela vai, na ideação suicida, ela vai ter menor preponderância da ideação suicida, e na intenção de se suicidar, o resultado de uma mulher se suicidando é muito menor que o do homem. O homem, numa tentativa suicida, é 4 vezes potencialmente chegar à via de fatos. Você está entendendo? Só para vocês terem uma ideia. Quando uma pessoa, na ideação e tentativa suicida, é 11 tentativas para uma morte. 11 tentativas. Só que o homem, a chance da tentativa suicida chegar em vias de fato, são 4 vezes mais que a mulher. Se você for fazer uma inversão estatística, quer dizer que nós somos 8 ou 12. Os matemáticos me ajudem aí, né? Porque se nós somos menos preponderante a depressão, mais na ideação suicida, ou na intenção suicida, pode chegar a vias de fato 4 vezes mais chance de se suicidar. Então, quantas vezes mais somos que as mulheres? Vocês estão entendendo? Até porque, para começar, os meios que os homens usam para vias de fato são redondos. Eu estou sendo, como é que fala, repetitivo no termo, é mais factual que isso vai acontecer. Por exemplo, as mulheres geralmente tomam a decisão de se intoxicar com remédios, com medicamentos. Aí tem a chance do socorro médico. Então é um mecanismo, não que é menos fatal, é que existe uma relação entre a ação e o socorro. E pode ser que nessa situação de socorro, a vítima seja livrada das vias de fato. Ou da conclusão, porque vias de fato ela já foi, né? Da conclusão em morte. Mas os homens não. Quando eles tomam essa atitude, geralmente fatal. Geralmente fatal. Vocês estão entendendo? 4 vezes mais um homem tem na tentativa. Lembrando que são 11 vezes tentativa de homicídio para uma de homicídio, de suicídio, para uma conclusão fatal. Então, irmãos, se as tentativas de homicídios fossem todas elas conclusivas, o número seria muito grande. Eu disse alguma frase distorcida aqui, não? Eu estou usando o homicídio, né, pastor? Para matar o homem. Se é homicídio, é para matar o homem. Não é feminicídio, é mulher, e homicídio, homem. Tá bom, ó. O pastor Clodoaldo, manda eu segurar o X ali, ó. Então, eu quis dizer suicídio.
Então tenta, queridos. Se são 11 tentativas para uma morte, pastor Clodoaldo, quanto o índice de suicídio não teria subido se todas as ações fossem fatais? Então é muito mais do que a gente pensa. A depressão faz um estrago muito maior do que a gente pensa. E os comportamentos que estão por trás da depressão são vários, são inúmeros, que eu não poderia citar aqui, mas eu vou citar pelo menos uns 3. Crise de choro, isolamento, a pessoa se isola. Pai, tome cuidado, ainda mais agora nessa geração aqui, ó, filho muito no canto, o tempo todo na internet, só atrás da telinha ali, toma cuidado. Ali por trás pode estar um sintoma de depressão sério e você não consegue identificar. Hoje já é considerado, já tem um grau de consideração pela comunidade científica, o vício no uso do computador, da internet, ligado a transtornos mentais, a depressão, de uma maneira muito grande que os pais não fazem ideia. Ela evita novas atividades, isso são sinais que a pessoa dá. Ela não se alimenta direito. E como eu já disse, ela não se preocupa com muita coisa entre se arrumar, né? Se vestir, pentear o cabelo, tomar banho. Então, eu ameacei dizer agora há pouco para vocês os tipos de depressão que tem. Tem a depressão unipolar, que está ligada ao transtorno da depressão maior. A depressão bipolar. Você já viu falar, fulano é bipolar, é muito no popular, fala assim, fulano é bipolar, de manhã ele está assim, de tarde ele está assado. Na verdade, o transtorno bipolar é um transtorno do humor. E a depressão bipolar, ela é interessante. Por quê? Porque a pessoa tem períodos em que ela está realmente depressiva. Mas ela tem situações que ela está, que a gente chama de período de mania, que às vezes ela parece estar inclusive alegre. No período de mania, por exemplo, ela vai ao shopping, compra, faz contratos, se casa, arruma namoro, faz um monte de coisa. E, na verdade, é um sintoma ligado à depressão. É o transtorno bipolar. A depressão, ela pode ser confundida nesse caso, porém há um perigo muito grande, que a maioria... Sabe quanto tempo, às vezes, leva para diagnosticar um transtorno de bipolaridade, um transtorno afetivo bipolar? A gente chama de TAB. Às vezes, demora-se 10 anos para ter um real diagnóstico. E o pior, pastores, é que, na maioria das vezes, as pessoas são tratadas com antidepressivos. E aí vai ver, não era necessariamente depressão. Ela deveria tomar um regulador de humor, porque ela varia. E ela pode passar períodos longos na depressão e períodos longos na euforia, que é a mania. Períodos longos. Aí sabe o que ela fala? Estou bem. Abandona o medicamento, abandona o tratamento. Fala, você viu como fulano está feliz? Nada, ele está em crise. Ele está fazendo festa, está comprando as coisas, está pintando a casa, mudando os móveis. E a pessoa falou, minha mulher está uma benção. Nada, ela está enterrada no problema. Mas está tudo muito legal. Nós fomos passear, tiramos férias. Não, está no período da mania. Está precisando de tratamento. E às vezes a tendência naquela época fala, doutor, parei de tomar o remédio. Tranquilo. Glória a Deus, pastor. Não tem problema nenhum. É nada, é naquela situação que ela está com problema. E a tendência é ela negar que esteja doente. Então tem a distimia, que é a depressão crônica, que ela tem a sintomatologia
mais leve, mas a tristeza nunca passa. A depressão pós-parto, né? Que ela, eu poderia chamar que ela é episódica, embora tenha outras situações de depressão episódica, que a gente chama de depressão sazonal. Tem a depressão psicótica, que ela pode ser, que ela pode não, que certamente ela vai estar ligada a situações onde a pessoa vai ter delírio, alucinações e, claro, uma depressão. Quando você fala de delírios e alucinações, são coisas que muitas vezes está ligado ou não está ligado à realidade da pessoa. Acontecem coisas fora da realidade, pensamentos intrusos, pensamentos, visões de coisas que de fato não estão acontecendo, só ela está vendo, ou percepções, só ela está percebendo, ou até mesmo a depressão por consumo, né, de substâncias, como cocaína. Às vezes a pessoa, ela está tendo uma depressão ligada a um medicamento, até um medicamento, mas principalmente ao consumo de droga. O consumo de droga também gera depressão e é um dos fatores. Como eu disse que eu teria que fazer uma apresentação basicamente resumida, eu não falei as causas, né? Estuda-se muito as causas. É multifatorial. Então, o estresse, fatores biológicos. Há alguém que fala assim, fatores genéticos. Sim, fatores genéticos só com uma condição, com histórico familiar. Eu já lidei com um paciente que a família toda é depressiva. Família toda, pastor. E já lidei com um paciente que a depressão vem num histórico familiar. Pastor, então como que a gente fala? Genético. Quando nós estamos falando de histórico familiar, pode ter uma composição genética. Mas a comunidade científica ainda não bateu o martelo e falou assim, o gene tal, o cromossomo tal, número tal é responsável por tal coisa, a depressão. Não tem, isso não está fechado ainda. Mas sabe-se que pelo histórico familiar, uma pessoa vai ter maior possibilidade de se tornar depressiva. Lembrando que, geralmente, há uma situação que nós podemos chamar de gatilho, em que vai disparar um transtorno ou até mesmo a depressão. Às vezes a pessoa está dentro de um histórico familiar, onde todo mundo seria depressivo, mas ele tem uma situação de vida, ou um controle emocional, pastor, mais adequado, uma pessoa mais resiliente, então não vai haver o disparo, a pessoa passará a vida toda sem ter experimentado essa situação da depressão, e graças a Deus por isso, embora viesse de uma família com depressão. Fatores sociais, fatores econômicos, por exemplo. A depressão ela acontece em todo tipo de família, mas fatores econômicos, a pobreza. Países como o Brasil, você sabe por que nós temos muita situação de depressão e ansiedade? Como eu disse, quando nós lemos o versículo bíblico, é que o nosso país, principalmente nas eleições, né? O povo brasileiro se enche de esperança, promessa, que isso vai acontecer, que isso vai mudar, que isso não sei o que lá, agora sim, agora é governo tal, agora com fulano vai mudar. Aí passou o tempo, depressão. Por quê? Decepção. E, consequentemente, ansiedade, depressão. O emprego não veio, a aposentadoria foi prorrogada, não houve o aumento do salário, entrou a demissão, fui buscar a saúde pública, não fui atendido,
que vai acontecer com esse povo? O que vai acontecer com essa nação? Que as expectativas são todas frustradas. São consequências sociais, por que não dizer? Ansiedade, disfunções hormonais. Provavelmente a depressão feminina, ela é maior quando comparado à dos homens, sobretudo por fatores hormonais. Por exemplo, a tireoide é uma glândula bastantemente responsável pelas nossas emoções. Uma pessoa que tiver algum problema de tireoide, provavelmente vai ter sintomas depressivos. Uma das coisas que eu faço no meu consultório também é solicitar que a pessoa faça um exame, se não há nenhum problema de tireoide. Traumas físicos e psicológicos, eventos históricos graves na família, né, eventos traumáticos, excesso de peso ou sedentarismo, transtornos psiquiátricos, que muitas vezes a depressão ela já está instalada por trás de um transtorno psiquiátrico, vício e, para encerrar nesse ponto, a nossa estrutura, vamos falar assim, eu vou chamar de estrutura cerebral. No nosso cérebro, existe um sistema que controla as nossas emoções, e são processos neurológicos, químicos, onde há pelo menos, são vários, mas pelo menos 3 neurotransmissores atuam no processo da emoção, que é a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, entre outros. E esses neurotransmissores, quando você toma um medicamento, um anti-ansiolítico, um antidepressivo, diferente de muitos outros medicamentos, como uma vitamina, você não está recebendo serotonina. Eu estou com depressão, o médico vai me dar um medicamento de serotonina. Não, não existe. O médico vai te dar um inibidor seletivo que controla o processo, a gente chama serotonérgico, dentro da fenda sináptica, que é um processo dentro do cérebro, que controla, mas geralmente o indivíduo vai ter falta de serotonina. E como é que é feito isso? O medicamento vai controlar o processo serotonérgico no cérebro, mas não tem como medicar a serotonina para o indivíduo. A serotonina é o próprio organismo que produz a partir de alimentos que nós consumimos. Então, uma dieta equilibrada pode ajudar. Se vocês têm algum interesse, os nutrólogos, os médicos que estão envolvidos com medicina ortomolecular, eles orientam sobre isso. Existe um aminoácido que o nosso corpo produz, chamado triptofano. O triptofano é o aminoácido responsável por produzir serotonina. E sabe onde você pode encontrar? Em vários alimentos você vai encontrar o triptofano. Mas, por exemplo, banana é um deles. Banana nanica, principalmente se a banana verde. Eu estou citando banana por ser um alimento barato, né? Mas tem alimentos, até com o queijo, por exemplo. O queijo produz o aminoácido triptofano. E o que é esse aminoácido? Ele vai ajudar na produção de serotonina, que é um dos neurotransmissores responsável pelo humor, pela alegria, por esse controle da emoção.
Eu deixei mais para o final, irmãos, isso aqui é apenas como é que fala? Um resumão, né? Porque isso aqui levaria muito tempo. Ainda tem 2 pontos para eu falar, né? Eu estava dizendo, os tratamentos é feito com antidepressivos, com reguladores de humor, principalmente no caso do transtorno afetivo bipolar, com ansiolíticos, com psicotrópicos, se houver a questão de alucinação, delírio, geralmente serão com psicotrópicos, com psicoterapia. Existem outros recursos para ajudar no tratamento da depressão. As pessoas têm preconceito em relação ao psiquiatra, entenda. Eu já lidei com um paciente que toma medicamento de controle de humor e depressão, principalmente as mulheres, presta atenção nisso. Vai no ginecologista, no período menstrual. A mulher tem uma série de problemas de emoções. O ginecologista passa um antidepressivo. Como geralmente a mulher segue a mesma ginecologista por muitos anos, e fica 3, 4, 5, 6 anos tomando um antidepressivo direto, jogando a conta somente na alteração hormonal ligado ao período menstrual. E muitas vezes ela tem outros problemas. Eu acho assim, se você toma algum controlador de humor, você toma algum antidepressivo por muito tempo, talvez seja o ideal que você consulte um psiquiatra. As pessoas têm medo de consultar o psiquiatra, porque é psiquiatra médico de louco. Não é assim? O preconceito não está? Psiquiatra médico de louco. Não. Por que não dizer psiquiatra médico das emoções? Médico das emoções. E vai avaliar. Eu não estou subestimando a profissão do seu, ou a capacidade do seu ginecologista. Mas é que, de repente, os dois podem estar errando. Você em persistir que seus problemas emocionais estão ligados à TPM, briga todo dia com o marido e fala que é TPM. Você tem TPM 30 dias por mês? Todo dia briga com o marido, TPM. Ah, é a TPM. É após a pré e sei lá, após a pré, a sazonal, a eventual. Como é que fala quando como que é uma lavoura, uma árvore dá o fruto fora do tempo? Temporã, né? Então tem a menstruação temporã também. Aquela que dá fora do tempo. A menstruação não, a TPM temporã. Aquela que dá fora do tempo. Aí a mulher tem depressão 30 dias no mês e joga tudo na conta da TPM. Pode ser que não. De repente é melhor você procurar um tratamento aí mais específico. Exercício físico, alimentação balanceada e muitos outros recursos ligados ao tratamento da depressão. E claro, aí tem os medicamentos ligados, né? Eu não sou médico, a gente estuda alguma coisa dos psicofármacos, mas, por exemplo, o mais comum é a fluoxetina. Alguém aqui que já deva ter tomado algum remédio para depressão, geralmente vai no posto de saúde, primeiro remédio que o médico passa, como é o nome? Está vendo? Já até popular o nome do medicamento. Oi. Está no momento, eles estão fazendo o diagnóstico e fazendo o tratamento muito ligado com lítio também. Há alguma informação, senhor? Entenda, o lítio, ele é usado, o lítio é um dos, embora não necessariamente por causa do exame de sangue, porque eles medem lá e vê o número de lítio, etc. e tal. O lítio é muito usado na situação do TDAH, não é?
Diagnóstico de depressão com lítio. Bom, entenda, o médico, uma das coisas que o médico vai fazer, o psiquiatra, é pedir um exame de sangue. Porque pode aparecer dados da depressão no exame de sangue. Mas não necessariamente com o lítio que vai ser feito o tratamento. O médico vai decidir, porque tem sintomas ligados, que o lítio pode ser bom, ou pode não ser. Ou pode não ser. Tá bom? Venlafaxina, trazodona, sertralina é outra. Alguém já viu falar da sertralina aqui? Que são os medicamentos usados para esse tratamento. Pastor, eu me perdi aqui. Aquele número ali quer dizer que... Ou ele parou, como é que é? Eu me perdi. Zé Fini para mim? Pessoal, como que é? Um cronômetro. É um cronômetro. Mas, então, deixa eu só terminar aqui falando um pensamento. Que eu falei que ia deixar para o final. Nós crentes, eu queria que os pastores prestassem atenção nisso aqui. Quando eu recebo o meu paciente no consultório, então, uma das primeiras coisas que a gente faz é uma entrevista estruturada, que nós chamamos de anamnese. Então, na entrevista estruturada da anamnese, logo no primeiro dia eu falo assim para os crentes, você precisa tomar cuidado como é que você vai responder meus questionários, porque os crentes tendem a mentir no questionário. O crente é o maior mentiroso de questionário de psicólogo e de psiquiatra. Porque ele, por causa da fé e das declarações de fé, ele não quer declarar um fato. Por exemplo, você tiraria a sua vida? Ele responde, está repreendido no nome de Jesus. Mas no sentimento e no pensamento que está passando sobre ele, naquela situação, naqueles dias, ele tiraria sim. Mas ele fala, está repreendido. Ou uma outra pergunta, não tão necessariamente desse modo. Não, um hábito que ele tem, um costume que ele tem, uma prática que ele tem, da qual ele reprova, mas por conta do transtorno ele tem. Por exemplo, o mentiroso patológico. Ele vai dizer para mim que mente? Nunca. Aliás, ele já vai mentir ali. Ele já vai mentir ali dizendo, eu não minto. Mas ele pode ser um mentiroso patológico. Ele mente em qualquer situação. Então, queridos, principalmente nós os crentes, nós os pastores, porque nós não queremos negar Jesus, negar a palavra, negar um conceito de fé, nós precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? Um dos elementos fundamentais para a cura emocional é você passar por um processo, na maioria dos transtornos, para nós psicólogos da terapia cognitivo-comportamental, é a pessoa passar por uma reestruturação mental, uma reestruturação do modo de pensar. Abrir mão de alguns modelos de pensamento e adotar outros. A gente chama de reestruturação cognitiva. Então, a pessoa, muitas vezes, ela tem crenças fundamentadas que retroalimentam o seu problema. Eu tenho um problema e a minha crença distorcida realimenta o meu problema. Quer dizer que eu reproduzo a minha doença. Né? Por isso que como que eu disse, o cuidado emocional é importante nesse sentido para você se admitir fazendo mudanças de crenças, de ideias, de pensamentos. Irmãos, eu em particular,
eu creio, o meu parecer, por exemplo, sobre suicídio, principalmente de pastores. Eu creio que alguém que chegou a essa atitude fatídica, eu não creio que a sua fé cristã tenha se desmantelado. Eu não creio que isso tenha acontecido, mas que de repente... também não creio que ele tenha rompido com os seus valores, com os seus princípios, ou rompido com as promessas que Deus colocou para ele, rompido com a ideia de abandonar a fé. Até porque a pessoa não tem a ideia de tirar a vida, ela tem a ideia de cessar o sofrimento. Vocês estão entendendo? Ela quer cessar o sofrimento. Não é que ela rompeu com os valores dela. Eu creio que a pessoa se prende a um laço, guarda aí a palavra laço, entre a desesperança, a doença da depressão em si, que ele não diagnosticou, e os preconceitos dele, que é esse último assunto que eu estou falando. As crenças dele, ele não negocia. Aí, não teve o diagnóstico da depressão adequado, e de repente ele chegou a vias de fato. Eu falo principalmente dos pastores, porque a gente esconde, pastor, a gente não confessa. A gente esconde, a gente não confessa, porque às vezes tem medo de se expor. O que eu vou explicar? O que eu vou falar? O que vão pensar de mim? Não vão me entender. E a pessoa vai se mantendo quieta. Eu quero dizer, irmão, eu digo isso porque eu atendo pastores no meu consultório. Também, o estresse é muito grande, sobretudo oriundo de vários fatores do ofício. A tristeza, na maioria das vezes, tem sido baseada nas cobranças, nas metas, nas decepções, em lidar com rebelião. E os irmãos acham que está tudo bem, porque o irmão, às vezes, ele chega no pastor, ele mal tem conta que ele é o 11º que chegou naquele dia. O problema dele é um só, mas para o pastor ele já pode ser o 10º. O 11º. Às vezes pode ter uma situação econômica na igreja, ele pode estar com uma situação direta na família. Os fatores da vida moderna, às vezes não considerado, os pastores ignoram isso. A intransigência, a inflexibilidade. Por exemplo, nós estabelecemos critérios, doutrinas, que inclusive deturpam a ideia de graça, pastor, da graça. Às vezes nós colocamos regimes e limites na igreja, que nós desmantelamos o espírito da graça na igreja. E quando nós precisamos da graça para nós, você estabeleceu critérios tão rigorosos, mais ou menos igual Jesus disse dos fariseus e dos publicanos. Coloca coisas que eles nem mesmo conseguem carregar. Nós pastores também fazemos isso. Somos tremendamente inflexíveis, criteriosos. Isso aumenta cruelmente a nossa ansiedade. Vivemos de decepção em decepção. E depois não sabemos porque andamos deprimidos. Então aí tem as questões da decepção, da evitação de falar sobre o assunto, do silêncio, da vergonha, principalmente a vergonha, da culpa. Aí nós acabamos pregando coisas que, de fato, nós não sabemos viver com ela. Então, precisamos, de fato, desenvolver uma mudança. E eu acho que isso aí, pastor Marco, começa com um diálogo, né? Nós começarmos a conversar sobre isso. Porque realmente, os problemas são grandes, bateram na nossa porta e está aí para a gente cuidar. Deixa eu ler mais um versículo bíblico para vocês. Abre em 2 Coríntios.
2 Coríntios 4:8. Pastores, olha aqui. Nós costumamos dizer que o ministério pode ser um dos fatores que nos leva à tristeza, à depressão, blá, blá, blá. Não é isso? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre em toda parte o morrer do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte e em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, e também nós cremos e também por isso falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes ações de graça para a glória de Deus. Vou bem resumido. Paulo está falando do sofrimento do ministério. E está falando que nem por isso é abatido. E ele está falando que a ressurreição de Cristo ressuscitará a nossa vida. Nesse caso aqui, ele não está falando da ressurreição dos últimos dias. De uma ressurreição para o presente. Irmãos, o propósito de Deus é que nós nos apresentemos vivos. Nós nos apresentemos vivos em vida. Eu diria que esse texto bíblico está falando da ressurreição em vida. Parece estranho? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse texto bíblico está falando da ressurreição em vida. Ou seja, às vezes estamos levando uma vida com uma certa morte, considerando uma certa morte, quando o apóstolo Paulo falou assim, ei, mas isso a gente já sabe. Versículo 12, de maneira que em nós opera a morte e em vós a vida. Ou seja, o ministério, entre aspas, é para a morte mesmo. Não necessariamente para o suicídio. Então eu tenho dúvida, pastor, se de fato o ministério leva a isso. Eu acho que o que leva a isso é nós não entendermos que estamos em tempos modernos e que ficamos doentes e que precisamos identificar essa doença e tratarmos dela. Porque se nós formos justificar alguma coisa, está ali Paulo, primeiro candidato ao suicídio. 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo aqui, o primeiro candidato ao suicídio, só nessa colocação bíblica aqui. Ele falou, atribulado direto, angustiado, mas não derrotado. Não derrotado. Então, queridos, o que fazer então, pastor? Estudar mais sobre o assunto. Conversarmos. Orarmos juntos em cima do tema, pastor. E verificar. É uma questão de saúde pública da nossa geração. O problema está aí. Pastor, agora com isso, eu nem sei mais o que sobrou para mim. Glória a Deus.